Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Com vosso Filho, Mãe Pio, abençoai-nos a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, no último vídeo eu expliquei de maneira geral aquilo que significa, aquilo que é o pecado mortal, que é essa adesão da nossa alma, da nossa vontade, da nossa consciência, aquilo que é oposto, que é contrário a Deus. E quanto mais você vai dando essas adesões, mais aquilo vai se tornando irrenunciável. Por exemplo, acaba que a gente sempre dá esse tipo de exemplo, mas é porque é mais factível, assim. Eu tô assumindo que vocês são adolescentes, jovens, assim. Eu odeio essa palavra jovem, mas vocês têm de falar. Enfim, você é um adulto. Ou você é adolescente ou você é adulto que tá me ouvindo, então pronto. Escuta, quando você conhece aquela pessoa, aquela garota ou aquele rapaz, daí você vê que ela é bonita, isso já é uma coisa boa, mas depois você vai conversar com ela é agradável, ela consegue não ser, nos dias piores, assim, ela é suportável, ela não consegue ser tão chata a ponto de se tornar desagradável e insuportável, não. E você vai encontrando virtudes, assim, características que te agradam, afabilidade, doçura e tantas outras coisas. E quanto mais você vai conhecendo, mais é difícil você querer outra pessoa que não seja ela. Quanto mais você se aproxima, mais você tem a certeza de que é essa pessoa. Você encontrou a pessoa que você procurava. Quanto mais você vai tendo tempo com ela, mais você não quer mais nada além dela. Pois bem, isso significa escolhas. E nós temos isso em tudo na nossa vida. Tudo. Porque você foi criado para amar, então você tem essa capacidade de amar e você usa essa sua capacidade de amar. De você se aproximar de algo, de você se dar a algo e de você querer esse algo, um amor recíproco. Então, quando você faz isso também com o pecado, quanto mais você se aproxima, quanto mais você o conhece, ainda que ele seja ruim, você gosta das características dele, porque o pecado se disfarça nos prazeres, nas boas consequências, entre aspas, dele, e você vai aderindo isso, chega um momento que do mesmo jeito com essa moça, com esse rapaz, você não vai renunciar mais. Você não vai renunciar mais. Não vai ser só uma decisão de um dia, mas vai ser uma decisão de uma vida. E nós fazemos isso o tempo inteiro sem perceber. E vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais voltar atrás. E quando esse momento chegar, provavelmente a sua morte vai vir junto com ele. Porque já não tem mais nada a se decidir. Então vocês vão estar diante de Deus. E quando olharem para ele, vão entender como que ele ou é tudo que vocês buscaram a vida inteira. Ou vão olhar para ele e ver que tudo aquilo que vocês amaram, ele não é. Tudo aquilo que vocês amaram não existe nele. Não faz parte do que ele é. E vocês não vão querer estar junto dele. E o lugar onde você não estar junto dele é o inferno. Pois bem. Mas, bom, vocês sabem, a maioria de vocês todos vocês provavelmente já devem saber, eu tô indo embora terça-feira para o Mosteiro. Isso significa que eu não vou conseguir fazer todos os vídeos, eu não vou conseguir falar de tudo que eu queria falar. Então eu vou destrinchar dentre os pecados que são mortais, contra os 10 mandamentos. Então, vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o santo nome de Deus em vão, guardar os domingos e festas de guardas, honrar o teu pai e a tua mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não dar falso testemunho, não cometer adultério, não desejar os bens do próximo. Gente, sempre ficam, enfim, os 10 mandamentos são esses. E daí a gente vai destrinchar um pouco. Eu vou pegar aqueles que são mais comuns, justamente pelo tempo hábil e pela importância de vocês saberem deles, porque são os que geram mais queda. De resto, vocês vão aprender pelos exames de consciência. Eu vou explicar o que é isso.
É só pesquisar na internet, exame de consciência, e num site bom. Tem o site da Shalom, que foi o primeiro exame de consciência que eu usei. Tem o site do Padre Paulo Ricardo, deve ter algum exame de consciência também, com certeza. Mas depois eu vou olhar isso certinho, e no vídeo você vai ter certinho qual é o exame de consciência que eu recomendo. Tudo bem. Então vamos lá, começar pelo mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, este mandamento se cumpre você cumprindo todos os outros. Se você cumpre todos os outros, você já está amando a Deus sobre todas as coisas. Mas primeiro, vejam só pode existir um só Deus, correto? Um só Deus existe. E esse Deus, ele se fez homem. Então Deus se fez homem, fez para si um rosto humano, usou palavras humanas e se mostrou como Deus. Jesus, sendo Deus, ele deu às pessoas a conhecerem que ele era Deus. As pessoas olhavam para ele e viam que ele não era somente humano. A vida dele, as palavras dele, tudo indica que ele é o próprio Deus que se fez homem. Ele é o próprio Deus encarnado. Então já não tem mais dúvida. Se você pergunta, será que Deus existe? Você consegue responder essa pergunta. Sim, Deus existe. E depois você pergunta, mas quem é Deus? Quando você olha para Cristo, que é o próprio Deus que se fez homem, é a coisa mais óbvia. Se você responde que Jesus é ou não é Deus, você já fez, sim, 80% daquilo que você tinha de fazer. Porque se você responde que Jesus não é Deus, então todas as outras religiões estão na média. Você pode escolher qualquer uma. Daquela que é mais ou menos razoável, mais ou menos racional. Mas se Jesus é Deus, se Jesus realmente é Deus, então todo o resto só pode ser falso. Porque se Jesus é Deus, que fez eu sou Deus, vocês têm que vir a mim, vinde a mim todos vós, como ele disse. Então, não tem mais questionamento, não tem mais dúvida, entende? Mas por que eu estou falando isso? Porque, então, você não pode acreditar em Cristo, que é o próprio Deus, e também acreditar em outras religiões. Ou você é católico, ou você não é católico. Ou você é católico, ou você é budista, ou você é islâmico, ou você é qualquer outra coisa. Não tem como você conciliar essas coisas. Porque só existe um Deus. E este Deus se fez homem. E este Deus nos contou tudo o que ele queria contar, para que nós fôssemos salvos. Ele se mostrou, ele nos deu o seu nome. Ele nos mostrou o seu rosto. Não para continuarmos vivendo no erro e ficar tateando para procurarmos a verdade. Não, ele que é a própria verdade, ele se revelou a nós. Nós não precisamos ir a outros, nós só precisamos ser ele. Então tudo aquilo que vocês precisam para a salvação está na fé que ele revelou, na verdade que ele revelou, que está na igreja. Então, se você adora outros deuses, se você frequenta outras religiões, se você frequenta outros sabores de cristianismo, você está pecando. Porque Jesus é Deus. Eu não sou católico porque o Papa é bom, eu não sou católico porque um padre é bom, eu não sou católico porque a igreja tem santos, eu não sou católico por causa disso, eu sou católico porque Jesus é Deus. Deus que se fez homem, se revelou e deu um meio de união com ele através do sacramento do batismo. E nessa instituição divina que ele criou, ele deu a graça de ter toda a verdade ensinada infalivelmente. E essa verdade pode ser comprovada logicamente. Eu sou católico por isso. E todo o resto que for motivo para você se dizer de uma outra religião, ou para se dizer católico, não faz sentido. Porque ou você comprova que isso é realidade, ou você está vivendo uma ficção. E ficção não te salva, ficção não vai fazer a sua vida real. Se você vive segundo as teorias fictivas de um filme, você pode viver o que você quiser disso, mas na sua vida real isso não vai te trazer resultados, isso não vai te trazer paz, isso não vai te trazer felicidade. Então, ou você adora esse único Deus que existe, ou você dá a sua vida a uma ficção, a uma história que ou foi inventada por um doido, ou foi manipulada por um demônio, ou foi manipulada por uma pessoa imoral que queria criar alguma coisa. Ou você acredita no catolicismo, que é Jesus, o próprio Deus, que revelou, ou você acredita naquilo que uma pessoa inventou, ou você acredita naquilo que um doido falou. Então é justamente isso, né? Essa necessidade de você fazer uma adesão consciente. Mas então por que eu estou falando isso? Porque
se você determina que Jesus é o único Deus e que na fé católica está toda a verdade, então você não precisa de outros deuses, mas você também não precisa de coisas. E isso é pecado, óbvio. Você rejeitar a doutrina da igreja, sabendo que Jesus que é Deus que a revelou, e você simplesmente a rejeita porque você quer rejeitar, você está cometendo um pecado. Porque você está vendo a revelação mais pura e factível da realidade, e você está dizendo, não quero isso. É pecado mortal. Você conhece a doutrina da igreja, aquilo que são os mandamentos, e você fala, eu acho que isso não é pecado. Para mim não é pecado. Só que, meu filho, você não é o criador da realidade. Você não projetou a realidade, a pôs no papel e depois a confeccionou, a criou. Então, não existe essa coisa de pra mim. Nós não somos criadores. Nós olhamos para o mundo lá fora. Nós o conhecemos e vivemos segundo ele. As regras já foram dadas do jogo. Toda a realidade funciona independente de você existir. Essa coisa mais libertadora que você pode pensar, você não é nada. Antes de você, o universo inteiro já existia há milhões de anos. Milhares de pessoas existiram antes de você, e muitas vão existir depois de você, e ninguém vai saber da sua existência. Você não é Deus, então não existe essa coisa de pra mim não é assim. E outra, se pra mim não é assim, pra que você quer ser católico? A coisa mais absurda pra mim é olhar para as pessoas. Ah, eu sou católico. Signo, qualquer outra coisa. Signo, adivinhação, amuleto, macumba. Se envolver com esse tipo de coisa. Pedir pra fazer um banho em você, alguma coisa nesse sentido, pra conseguir sorte, pra ver carta, fazer pequenas bruxarias pra você conseguir alguma coisa. Escuta, se pra você isso é positivo, se pra você isso funciona, deixe de ser católico, porque a igreja ensinou há 2000 anos que isso está errado, que isso não existe, e que isso é você tirar de Deus aquilo que é próprio dele. Você está colocando a sua vida nas mãos de coisas que são alheias a Deus. Então veja só, olha, isso daqui é pecado, factivelmente é pecado, factivelmente é pecado. Adivinhação, sortilégio, esses amuletos que você usa para conseguir alguma coisa, todo esse tipo de coisa, signo também, horóscopo, essas coisas são pecaminosas. Primeiro porque horóscopo nem existe, as outras porque tem algum envolvimento demoníaco, e outras porque você está colocando em um objeto inanimado, em alguma coisa que não consegue te dar nada, uma posse da sua vida. Você está esperando. Segura um caderno aqui e vê se você consegue passar no vestibular. Segura um livro de física e química e coloca na sua cabeça e vê se você vai conseguir aprender aquilo. Não vai, porque aquilo é um objeto inanimado e você não aprende por osmose. Esse é o mundo que a gente vive. Então, como que você vai apostar da sua vida alguma coisa que você quer numa coisa dessa? É loucura, é pecado. Ponto. Mas escuta. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas acho que eu tô lembrando. Olha, escuta o seguinte. Essas coisas, elas não são só pecados porque eu tô falando, né? Porque a igreja ensina. E se você, ainda sabendo que com toda a autoridade da igreja, que é a própria autoridade de Deus que criou essa realidade, está dizendo que isso é pecado, então, meu filho, vai embora. Vai embora, porque a igreja só vai ser um pé no seu saco. Se você não acredita nessas coisas, você não precisa estar aqui. Porque, eu te digo, se você acredita nessas coisas, se você quiser continuar com isso, se você quer ser católico, mas também quer ser espírita, quer ser da Umbanda, quer mexer com essas coisas, quer acreditar em horóscopo, quer dizer, isso a igreja diz que é pecado, mas eu não acho que é pecado, meu filho, a igreja não vai mudar. A igreja tem 2000 anos e muita gente tentou mudar a igreja não mudou. Significa que se sua mentalidade for essa, que eu estou dizendo agora, então vai embora, porque não vale a pena. Já tem 2000 anos que a igreja está desse jeito e ela não vai mudar. Então faz a sua própria religião. Vai para outro lugar onde que essas coisas são possíveis, mas não perde tempo com a igreja católica, porque você vai estar jogando sua vida no lixo. Olha, sinceramente, você está errado. Você está errado.
Mas se você quiser viver a sua vida segundo o erro, viva esse erro conscientemente. E não seja hipócrita de ir na igreja e se fingir católico sendo que você não é nada. Você não pode ser um bêbado que não bebe álcool. Você não pode ser um fumante que não fuma. Então você não pode ser um católico que não acredita em tudo o que crê em si na igreja e não busca viver a santidade. Porque você seria uma contradição ambulante. Você seria uma hipocrisia. Você seria uma negação de si mesmo. Então, ou você é católico ou vai embora. E não tô falando, vai embora porque a gente não te suporta. Tem muito pecador dentro da igreja que quer se converter. Agora, não pode ter gente hipócrita que se finge católico para falar que tem um nome de católico, mas rejeita tudo que a igreja ensina e faz a própria religião. Se você já está fazendo sua própria religião fora da igreja, dentro da igreja, faz fora. Porque ao menos você não vai ter que lidar com a chatice de olhar para a igreja e ela sempre vai estar mostrando que você está errado. Então, começar por aí, que são os pecados que são mais cometidos assim em relação ao primeiro mandamento. Certo? E tem de falar desse jeito, porque a gente tem que acordar para a vida, porque eu também tive que acordar para a vida, alguém teve que me sacudir. Falar desse jeito é porque o pecado é mau, mas olha tudo que eu expliquei até agora, olha toda a beleza da igreja, a beleza de Cristo, e eu garanto para vocês que vocês não precisam mais nada do que isso. Tá bom? Deus abençoe vocês.